é Kelliane, sou do primeiro período de Biotecnologia da UFPB e irei falar sobre o processo de dissolução, soluções saturadas e solubilidade. Então, sobre como é feito o processo de dissolução. Para o processo de dissolução, as moléculas de solvente envolvem as partículas de sólidos do soluto dissolvendo-se. Mas primeiro, o que é uma solução? A solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Essa solução é composta por solvente e soluto. O solvente é uma substância em maior quantidade e somente um tipo por solução, e o soluto seria uma substância que está em uma menor quantidade. Um exemplo desse composto seria o NaCl, que é o cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha, com a água. Existem 3 fases de energia na formação de uma solução. A primeira seria a separação das moléculas de soluto, como podem ver nessa imagem. A segunda é a separação das moléculas de solvente e a terceira é a formação das interações de soluto-solvente. Nesses 2 potinhos primeiros dá para ver a separação das moléculas de soluto. No segundo é a separação das moléculas do solvente. E no terceiro é a interação dessas 2 moléculas formando o soluto solvente. Essa imagem aqui, vocês podem ver o processo do cristal de NaCl se dissociando e entrando em contato com a água. O cristal de NaCl é essa imagem à esquerda. Essa foto do meio é ela se dissolvendo já. Podem observar também que as ligações de hidrogênio da água elas também são quebradas e se juntam com as moléculas dissociadas do Na+, e Cl-, formando forças de polo. Dá para ver aqui nessa imagem à direita, elas já formadinhas com as moléculas de água, no caso elas já estão dissolvidas. E essas 2 moléculas que estão nesses 2 círculos são o cloreto menos hidratado e o Na+. A regra geral também diz que semelhante dissolve semelhante. Um soluto apolar, ele se dissolverá em um solvente apolar. Geralmente, esses compostos iônicos se dissolverão em solventes polares, devido à interação íon-dipolo favoráveis. Esses solutos, eles podem formar ligações de hidrogênio com um determinado solvente. Terão solubilidade elevada, no caso do solvente. Agora, dando início às soluções saturadas, o que é uma solução saturada, como ocorre e o que determina ela. Uma solução saturada, como vocês estão vendo aí, ela é uma mistura constituída pela dissolução de quantidade máxima de soluto pelo solvente em uma determinada temperatura. Ela ocorre quando um determinado solvente dissolve o máximo de soluto que é capaz de dissolver e seu aspecto pode ser homogêneo ou heterogêneo. Para determinar se a solução é saturada, é fundamental conhecer o coeficiente de solubilidade, ou seja, quando a quantidade máxima de soluto que um solvente consegue dissolver a uma determinada temperatura. Um exemplo que eu trouxe de coeficiente de solubilidade
é o do sal na água. Por exemplo, é igual a, no caso, o sal é igual a 36 gramas de NaCl e 100 gramas de água a 20 graus. Não é possível dissolver nenhuma grama a mais de sal nessa quantidade de água e nessa temperatura, pois o coeficiente de solubilidade é específico para cada substância. Dá para ver nessa tabelinha que eu coloquei que o coeficiente de solubilidade do NaCl dissolvido em 100 gramas de água 100 gramas de água a 20 graus é o 36, desculpa. Dá 36, tá vendo? Por essa tabela dá para perceber. E se trocarmos o soluto, por exemplo, substituindo o sal de cozinha pelo NH4Cl, ele tem um coeficiente de solubilidade que é igual a 37,2 em 100 gramas de água a 20 graus. Além disso, também, uma mesma substância ela possui diferentes solubilidades em diferentes solventes. Enquanto o sal é solúvel na água, ele é praticamente insolúvel na acetona ou acetato de etila, que é o solvente usado para remover esmalte. E é importante salientar também que a temperatura é um fator que interfere bastante. Por exemplo, se pegarmos 100 gramas de água a 20 graus e adicionarmos 40 de sal, 36 gramas se solubilizariam e 4 gramas formarão o precipitado. Mas se levarmos essa solução para o aquecimento, veremos que os 4 gramas irá dissolver conforme a elevação da temperatura. Podemos ver, falando agora sobre a solubilidade, o que é ela? A solubilidade ou coeficiente de solubilidade é uma propriedade física da matéria que é sempre determinada de forma prática em laboratório. Ela está relacionada com a capacidade que um material denominado de soluto apresenta de ser dissolvido por outro solvente. Quanto à solubilidade, os solutos eles podem ser classificados da seguinte forma. Os solúveis, que são aqueles que se dissolvem no solvente. O cloreto de sódio, por exemplo, ele é solúvel na água. O pouco solúveis, aqueles que apresentam dificuldade de se dissolver no solvente, que é o caso do hidróxido de cálcio em água. E os insolúveis, que são aqueles que não se dissolvem no solvente, que é, por exemplo, a areia, é insolúvel na água. A temperatura é o único fator físico capaz de modificar a solubilidade de um solvente com relação a um determinado soluto. Essa modificação depende da natureza do soluto. A gente vai ver o soluto endotérmico é aquele que conseguimos dissolver uma maior massa desde que o solvente esteja em uma temperatura maior que a temperatura ambiente. Quanto mais quente estiver o solvente, mais soluto será dissolvido. Por exemplo, é possível dissolver uma maior quantidade de café em pó quando a água está quente. E o soluto exotérmico é aquele que conseguimos dissolver uma maior massa desde que o solvente esteja em uma temperatura menor que a temperatura ambiente. Quanto mais frio estiver o solvente, mais soluto será dissolvido. Um exemplo dele é que é possível dissolver uma maior quantidade de gás carbônico quando o refrigerante está gelado. Nessa imagem aqui é um exemplo de como a dissolução endotérmica e exotérmica funcionam, como diz a própria definição, né? Na dissolução exotérmica, o soluto se dissolve liberando calor para o solvente e o aumento da temperatura desfavorece a dissolução do soluto,
O aumento dessa temperatura pode diminuir a solubilidade, formando uma curva descendo para baixo. E na dissolução endotérmica, o soluto se dissolve absorvendo o calor do solvente. O aumento da temperatura favorece a dissolução do soluto. E a solubilidade geralmente aumenta com o aumento da temperatura, formando uma curva ascendente para cima, E no final a solução fica fria em uma dissolução endotérmica. E é isso. Espero que tenha entendido e até a próxima.